Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, voltamos aqui para mais um vídeo e abriu-se a caixa de Pandora, né, cara? Começou a PEC da transição aí e abriu-se a caixa de Pandora aí com o furo do teto de gastos, cara. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho aí, galera. Solta a vinheta. Can't come to the trap, you making it hot. Bro, for the work and it's fresh out the pot. I've been having nightmares, I sleep with a chop. I get off the work and I don't need a clock. I don't need the rib, you know it's in stock. She good on my nerves, I put her on block. Galera, antes de começar o vídeo, já não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, tá? Pessoal, o assunto de hoje, ele já é um assunto um pouco previsível, né? Quem conhece o canal e quem já vem acompanhando os últimos vídeos aí que eu postei, já sabe que eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, porque é o que está relevante, né, no nosso país. Eu não vejo aí prudente da minha parte, né, ignorar, né, tudo isso que está acontecendo, tá? Então vamos dar uma comentada, vamos dar uma conversada aí sobre tudo isso que está acontecendo, né, galera? Então muitos têm falado aí sobre o teto de gastos, né? Eu já falei sobre o teto de gastos aqui no meu canal algumas vezes, tá? Acho que umas 3 ou 4 vezes eu já comentei sobre ele. Para quem não sabe, foi instituído lá no governo Temer, né? Depois que a Dilma foi empichada, em 2016, 2017, se eu não estou enganado, um teto de gastos aonde estabelecia ali, né, literalmente um limite para as contas públicas. Então, basicamente, um país, no caso o Brasil, não pode gastar mais do que ele gastou no ano passado com gastos ordinários, fora a inflação. Então, o que isso significa na prática? Calma lá que eu vou explicar. Vamos supor que você tem que comprar, você tem um gasto fixo todo mês de R$10, né? E você passou o ano inteiro ali gastando esses R$10, certo? Virou o ano, de repente, você tem a inflação. E a inflação ali fez subir R$1 o preço desse gasto que você tem mensalmente. Então agora você está gastando R$11. Então, pela inflação, você pode gastar R$11, porque teoricamente você está pagando a mesma coisa, né? Só que subiu o valor, perdeu, enfim. Agora, você não pode aumentar esse valor, ou seja, do nada você decide, agora eu vou aumentar para R$18, né? Vou aumentar para R$20 o meu gasto mensal. Você não pode fazer isso, porque tem o teto ali. E é isso que o teto estabelece. O governo ele tem um orçamento anual, onde ele coloca todos os gastos ordinários, ou seja, todos os gastos normais, né? Programas sociais e etc. É tudo incluído dentro disso. Ele não pode gastar mais do que o ano anterior, salvo a inflação, correto? E o que a PEC da transição quer fazer, né? O que o pessoal do Lula lá quer fazer? Eles querem basicamente retirar o Bolsa Família, né? Deixar 175 bilhões de reais fora do teto de gastos, somente para o Bolsa Família, e 20 e poucos bilhões ali para investimentos, tá? E esse é o novo nome que eles estão dando agora, porque eles não podem falar gastos, né? Então eles põem investimentos, né? É só pessoa aí com QI negativo para não entender o que esses caras estão querendo dizer, né, meu? Tá bem claro aqui, não precisa desenhar e nem explanar muito sobre o assunto, né? Para entender que os caras estão de malandragem, na realidade. Então, cara, o que eu falei no vídeo anterior? Eu comentei aqui que toda vez que houvesse um dos alarmes que eu falei lá atrás, né? Dos 6 passos aí pro Brasil quebrar ou virar, sei lá, uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina da vida, onde a moeda deles não tem valor, eu ia alertar aqui, né, cara? E nem deu uma semana, cara, e o negócio já estourou, entendeu? Os caras já estão querendo furar o teto de gasto. Aí você pode vir falar pra mim, Bruno, mas o Bolsonaro também furou o teto de gasto, né? Em 700 bi, inclusive. Correto, ele furou o teto de gasto e tá errado do mesmo jeito. Eu falei também lá atrás, né, quando eu tava falando sobre os precatórios, inclusive, que o governo Bolsonaro tinha furado o teto de gastos, cara, só você puxar para trás e você vai ver. E que eu achava errado e que causa inflação, entendeu? Esse tipo de coisa causa inflação, porque o país, ele tem um PIB, que é basicamente a riqueza interna do país, né? A riqueza da população. Então se ele gasta mais do que o PIB, tem alguma coisa errada, cara. E é para isso que serve o teto de gasto, é justamente para o país não se endividar, tá? E agora eles estão vindo com essa do FMI, né, cara? Porque para quem não sabe, lá atrás o Lula pagou a dívida externa do Brasil. Não sei se você lembra desse papo aí, quando ele foi virar o governo pro governo Dilma, né? Ele foi passar o manto pra Dilma. Ele falava isso, né? Porque eu paguei a dívida externa, não sei o que, tal, do FMI. Então, pra quem não entende, cara, acha que, nossa, o cara é o salvador da pátria, ele pagou o FMI. Só que na prática, ele endividou mais o país. Porque o FMI era um dinheiro que o Brasil devia lá pra fora, para outros países, né?
Só que lá fora os juros e os prazos para pagamento eram muito maiores, cara. Então o que ele basicamente fez? Ele pegou o dinheiro daqui dos bancos nacionais, dos banqueiros nacionais, emprestou com juros muito mais altos e por prazos muito menores e pagou essa dívida lá e deixou a bomba fiscal para o próximo governo. Então ele endividou mais ainda o país. E daí ele vem com esse papo de que ele pagou a dívida externa do Brasil e papapá, né, com essa falácia aí. E um monte de gente, né, aplaude e acredita, né, cara. Como aplaudiram ele agora lá naquele discurso que ele deu, acho que foi no Egito, né, cara, que inclusive ele falou aí que se a bolsa cair, o dólar subir, paciência, né, meu querido? Ah, paciência, o que é o dólar subir, né? É só a economia brasileira que é lastreada no dólar, cara. E cada vez que esse cara abre a boca, sobe 20, 30 centavos aí, né? Eu tô até com medo de terminar o ano em 6 conto o dólar, cara. É bem possível, né? Alguém tem que, né, dar uma segurada aí no Lula, porque tá feia a coisa, cara. Tá pior até do que as falas do Bolsonaro lá atrás, né? Porque as falas do Bolsonaro eram ideológicas, né, cara? Elas feriam questões ideológicas. A fala do Lula, ela vai diretamente na economia, cara. Onde bate forte, onde dói no bolso de quem tá investindo, cara. Isso é perigoso pro país. Isso é perigoso. A picanha vai sair cara no final das contas, cara. Tá? Então, ele falou lá, né? Paciência, galera. Paciência. Porque toda coisa que se fala, né, e tal, porque a gente precisa pensar no social e não sei o quê. Toda aquela falácia que eles fazem, falando ali, inclusive, né, porque a gente, se fosse ainda pra gente pagar menos juros para os bancos, para o sistema financeiro, como se ele fosse contra os bancos, né, cara? Acabei de citar aqui que ele auxiliou, né, os bancos do Brasil aí, pagando juros exorbitantes para ele, porque o nosso juro, para quem não sabe, é um dos maiores do mundo, cara, para empréstimos bancários, né? E o país, ele opera em dívida, não há dúvidas disso, só que ele opera numa dívida que ele pode pagar, aí dá-se o teto de gastos, certo? Então daí ele continua dizendo, né, cara, porque se fosse para pagar menos juros para os bancos e se ainda assim se importassem com o social, né, se fosse para o social continuar, quando falo social, programas sociais, pessoal, né? E ainda ele citou ali, colocou no meio disso tudo o teto de gastos, falando que o teto de gastos ele tirava dinheiro da educação, da saúde, né, e de vários outros setores críticos. Cara, é mentira, velho. Mentira deslavada, cara. É isso que eu fico louco, cara, sabe? Eu fico nervoso de verdade, cara. Porque eu falo para as pessoas que me conhecem, pessoas que me mandam fake news, etc, direto. Falo, cara, pega o celular e dá um Google. Hoje tá fácil, cara. É só pegar o celular e dar um Google. Você vai ver que é mentira. Entendeu? O teto de gastos, ele não mexe em investimentos, galera. Ele mexe apenas em gastos ordinários, gastos já previstos, né, no ano anterior. Ele não mexe em investimentos. A verba de investimentos é outra, cara. E quando fala de educação, saúde, etc., são investimentos. E uma prova disso é que no ano seguinte que foi instituído o teto, houve investimentos nas áreas de saúde, educação e etc., como ele falou lá que foi retirado. Não foi retirado. Isso é uma falácia deles, né? Desde aquela época lá que estavam invadindo escola, lá o pessoal estava invadindo, falando, nós somos contra o teto. Mas se você fosse perguntar o que era o teto, eles não sabiam falar, né, cara? Então, isso já vem de lá de trás, tá, pessoal? É uma mentira muito bem colocada, implantada no fundo do cérebro desses caras, e eles não param de repetir. Esse tipo de coisa me preocupa, galera, porque esses furos no teto de gasto, ele gera inflação, tá? Então não adianta nada, por exemplo, eu tô furando teto de gasto para pagar a Bolsa Família, para pagar a merenda escolar, lá como disse a Gleice lá, né? E etc, etc. Não adianta nada eles fazerem dessa forma, que eles colocarem lá 22 bi como investimentos, né? Que a gente sabe que na realidade é que são gastos, sendo que a inflação vai estourar, cara. E vai estourar, entendeu? Tem muita coisa para estourar aí no próximo ano. Talvez nesse ano agora que vem não estoure tantas coisas, né? Fique mais pro próximo ano, para 2024, né? Eu já tô até perdido no tempo, cara. Então, talvez até ano que vem não estoure tantas bombas fiscais, por assim dizer. Mas os economistas já estão preocupados, já estão até alertando aí o Lula, né? Sobre possíveis problemas aí nessa área fiscal. E já tem alguns aí falando que ele dilmou, cara. Já estão até verbalizando, né, o nome da Dilma aí, falando que ele dilmou. Então o que esperar, né? Então, galera, basicamente era isso, tá? O vídeo de hoje aí era mais pra fazer esses esclarecimentos, né? Espero que tenham gostado. E se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha com os amigos, é nóis, tamo junto, valeu, falou. I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.